Estudo das pteridófitas 2, segundo ano, beleza? Apostila 2, segundo bimestre, setor B, botânica. Primeiro vídeo que nós fizemos, pteridófitas 1 e agora pteridófitas 2. Vamos continuar falando das samambaias, das pteridófitas. Olha que nós já citamos. Pluricelulares, suas células são eucariontes, são autótrofas e pela primeira vez elas são cormófitas. Portanto, o seu corpo é um cormo. O que significa isso mesmo? Que tem raiz de verdade, caule de verdade, folha de verdade. Ou seja, as três partes do vegetal, as três partes principais, raiz, caule e folha, totalmente formadas. Quer ver? Outra evolução, o transporte de seiva. O transporte de seiva agora será feito por vasos condutores de seiva. E nós damos o nome de vegetal que possui vaso condutor de seiva de traqueófita ou vascular. Professor, o que significa dizer que uma planta é vascular ou traqueófita? Significa dizer que ela tem vaso condutor para transportar as seivas. Quais são as seivas, professor? Seiva bruta e seiva elaborada. E que vaso transporta cada coisa? Xilema, lembra disso? Xilema transporta a seiva bruta, floema é o vaso da seiva elaborada. Seiva bruta é a água e os sais minerais, que eu já até dou uma dica, é absorvido lá na raiz pelos pelos absorventes, por osmose. Professor, e a seiva elaborada é o produto da fotossíntese. E a fotossíntese produz glicose, açúcar. Professor, então o transporte do açúcar produzido na fotossíntese se dá pelos vasos do floema, ou vasos liberianos, liber ou floema. Professor, a pteridófita já tem vasos condutores? Já tem vasos condutores, portanto, nós dizemos que elas são traqueófitas, ou, se você preferir, vasculares. Lembra da briófita, os musgos? Lembra? Eles eram avasculares, não tinham vasos condutores de seiva, não tinham xilema e não tinham floema. A seiva se transportava lentamente, de célula para célula. Isso fazia com que a briófita fosse pequenininha. Agora, as pteridófitas e daí para frente, todas serão traqueófitas, vasculares. O que elas vão apresentar? Vasos condutores. Quais são eles? Xilema, floema. Xilema transporta a seiva bruta, floema transporta a seiva elaborada. Agora, com esses vasos condutores, o transporte é muito mais eficiente. A planta pode crescer mais. Então, outra característica da pteridófita em relação à anterior é que tem um porte, um tamanho já variado. Sabiam que tem samambaias de vários metros? Por que ela cresceu tanto? Porque ela tem sistemas de transporte de seiva. Elas têm xilema e floema. Outra característica das pteridófitas. Pela primeira vez, e daí para frente todos, terão a fase longa da vida, a fase duradoura da vida, na forma de esporófito. E a fase curta da vida, na fase de gametófito. Então, pela primeira vez isso acontece. Porque nas briófitas, quando eu olho para uma briófita, uma pequenina briófita, pequenina porque ela nem pode ser grande, ela não tem vaso condutor. Quando eu olho para uma pequenina briófita, um musgo, eu olho e digo, os gametófitos. Agora eu olho para uma samambaia, eu digo, o esporófito samambaia. Porque a fase longa, a fase que permanece por mais tempo, é o esporófito. E a fase curta, a fase breve da vida, é o gametófito. Olha quantas características nós já citamos. Pluricelulares, células eucariontes, autótrofas, vasculares ou traqueófitas, cormófitas, fase duradoura, esporófito, fase curta, fase passageira, gametófito. Olha, professor, está acrescentando conhecimento, tá? Outra característica das pteridófitas, dependem
da água para fecundação. Fecundação, que é o encontro do gameta masculino com o feminino, nesse caso, anterozoide com oosfera. Anterozoide é o gameta masculino no vegetal, oosfera é o gameta feminino no vegetal. A fecundação do anterozoide com oosfera ocorre em meio líquido, depende da água. Obriga as pteridófitas a viver em ambientes úmidos. Pode observar, você tem samambaias em casa? Normalmente você planta as samambaias em vasos chamados xaxim. Não é? Por quê? Porque o xaxim retém muita umidade. Porque ela depende de muita umidade, professor, de ambiente líquido para a sua reprodução. Porque a fecundação, o encontro do anterozoide com a oosfera, se dá na água. Professor, quer ver que eu posso afirmar? Anterozoide tem flagelo. Perfeito. Anterozoide é uma célula flagelada, porque ela nada até encontrar a oosfera. Professor, o ciclo de vida é haplodiplobionte. Isso, tem a fase haploide, a fase diploide. Tranquilo. Haplodiplobionte, aumenta a gênese, como todo vegetal. Gametófito, função formar gametas. Esporófito, função formar esporos. O esporófito é 2N, o gametófito é N. Perfeito, maravilha. E agora eu coloco que a fecundação, o encontro do gameta masculino anterozoide com o feminino oosfera, depende da água. Então depende da água para a fecundação. Olha quantas características, várias evolutivas, né? Professor, algumas são iguais. Por exemplo, nas briófitas também dependem de água. Pois é, dependem da água para fecundação, nos dois casos. As duas são pluricelulares, as duas são autótrofas. Pois é, tem coisas comuns e coisas que evoluíram. Dou ênfase às evolutivas. Professor, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer características gerais de briófita, vou colocar todas. Características gerais de pteridófita, vou colocar todas. E vou sublinhar, ou vou passar um marca-texto nas evolutivas. E as outras vão acabar ficando iguais. Parabéns, é uma boa técnica.